Beto, para aí. Segura. Deixa essa música para depois. Vamos começar aqui, porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho que a gente podia fazer um programa sobre música circense, você não acha? Existe? Não, por isso que a gente podia fazer um. Não, mas existe música circense? Claro que Que legal. Tem até palhaço de circo. E temos um aqui, Opa! que não falou nada ainda, rapaz. Você falou tanto que eu tô até cansado já. Eu ouvi dizer que ele não gosta de palhaço. É. Palhaçada não é contigo. Você gosta de palhaçada? É muito salgado. Eu gosto de palhaçada. Gosta? Você gosta de palhaçada? Você gosta de palhaçada? Eu nunca comi Eu palhaçada. sou mais chegado no milho cozido. Milho cozido. É mais gostoso. Então tá, aproveitando essa ação de escada que eu fiz aqui, meio toscamente, conta a tua história. Quem é o Palhaço Bacalhau? Bom, o Palhaço Bacalhau tinha uma paixão muito grande por circo. E meu avô era circense, né? E eu gostava demais de circo, esperava que meu avô vinha de circo para contar as histórias dele. Ele era mágico, trabalhava em circo-teatro. E eu tinha uma paixão assim tremenda, mas ele ficava muito pouco com a gente para contar a história. Não dava muita tela quando a gente era criança. Eu com minha idade de 9 anos. O circo armava perto de casa, eu saía da escola e ia para a porta do circo. Eu queria ver o palhaço, eu queria conversar com o palhaço, eu queria saber quem era o palhaço, quem era o malabarista, quem era o trapezista. Então eu queria saber tudo isso. E comecei a vender maçã do amor e pirulito dentro do circo para poder conhecer Esse circo que você começou era o do seu avô, não? Não era do meu avô. Meu avô trabalhava em circo. Incrível que pareça, esse circo é de uma família que até hoje eu trabalho com ele. É mesmo? Que era da família Isbano, do Piccoli. Do Piccoli Isbano. Então, era dele, né, quem tomava conta na época, do irmão dele, tinha ele, e era dele o circo. Então, eu Isso vendia. faz uns 10 anos, 15 anos? Não? Uns 2 anos e meio. 1968, 67, mais ou menos por aí. E... Isso foi quando você, a primeira vez que você foi pro picadeiro? Não, nunca fui picadeiro naquela época. Aquilo ali eu só vendia pirulito, não tá? Porque assim, a gente não entrava no circo, já entrava como artista. Com 9 anos, minha mãe jamais deixava eu ir pro circo. Porque ela falou, já perdi o seu avô, não vou perder você. E isso demorou muito. Depois, com 14 anos, fui para um outro circo, ajudando também, pirulito, maçã do amor, varrer, limpar a arquibancada, tirar papel do chão, varrer o palco, tudo isso. Não, esse não tinha na época, não tinha bicho lá, né? Senão, acho que eu não estava vivo até agora. E depois, só com 18 anos, que eu fui entrar em circo, que aí eu já estava... Você começou no circo como peludo? Peão de circo, na verdade, que era o peludo, né? Que armando o circo, desarmando o circo. E aí foi perdendo os pelos ao longo do tempo. Foi caindo. Aos pouquinhos ele foi caindo, foi ficando um pouquinho mais careca e tal, né? Careca não, calvo, né? E aí eu dormi em picadeiro, dormi em barraca de circo, até que eu fui começando a entrar no picadeiro com comédias. Faz o louco. Então, ele faz o louco. Faz o gay aí, né? Faz ele, aí vai lá e faz. O bicho, né? Fazia, esse aí me pega, né? Uma doença meia. E faz, aí a gente fui entrando e fazendo esse tipo de coisa. E até que eu fui começar a trabalhar com palhaços de nomes, como Massarico, Puxa-Puxa, Piccoli. E aí eu fui aprendendo. Eu aprendi muito antes de pintar a cara. Mas antes de pintar a cara, foi uma coisa assim, uma coisa que até você comentou. Faltou o palhaço? Justamente. Na época era o palhaço Puxa-Puxa. E aí o Puxa-Puxa não podia vir na matinê, ele falou com o dono do circo, poxa, mas matinê, a criança gosta de palhaço. Mas põe o Magrão. Pô, mas o Magrão nunca foi palhaço. Não, mas põe ele aí que ele vai, ele se vira, deixa minha roupa aí. Ele era baixinho, eu alto, a roupa ficou metade para fora, sabe? Então nem cabia em mim a roupa dele. E aí, vai entrar. Mas e o nome de palhaço? Magrão mesmo? Não, põe Bacalhau. Por que Bacalhau? Então, justamente isso, eu também, é uma coisa assim, tinha um palhaço já antigo de circo chamado Bacalhau, que eu nem sabia, e tinha uma brincadeira no circo. Um ficava na porta do circo, outro no fundo e ficava, vem em mim, Bacalhau. Eu não sabia a brincadeira, não sabia o motivo, eu sei que eu brincava também. E acabou surgindo o Bacalhau, e graças a Deus, trabalhei bastante, estou com esse nome até hoje. Esse vírus aí da circense, pegou mais alguém da sua família, do seu avô? Pegou o meu irmão, o palhaço Mingau, que também... Está até hoje no circo, então até trabalha comigo. Ele faz dupla com você? Faz dupla comigo. Mingau e bacalhau, você come. Claro, uma refeição e outra sobremesa. Você come um bacalhauzinho que é salgado e depois você vem com um mingauzinho para suavizar tudo. Que é mais suave. Que piadinha, hein?
Pois é. A gente daqui a pouco vai pegar o lugar do nosso amigo. Ó, é o seguinte, eu acho que é um bom gancho para aquela pergunta que a gente estava conversando antes, sobre essa questão de que, bom, na época que você era criança, você trouxe, olha, havia um protagonismo, uma atração do universo circense e da presença do palhaço, né, como uma pessoa que era referência, ou pelo menos causava um senso de maravilha para você, não é? Hoje em dia, você não tem isso tanto na televisão, né? Mas a televisão bebeu muito do que foi o palhaço na década de 60. Realmente, né? Havia Relia, programas e programas de diversos canais, né? né? Walter, comenta um pouco como é que foi isso. Como é que a TV se apropria desses astros circenses? No começo da TV, vários palhaços que já atuavam em circo há muito tempo, né, de famílias tradicionais circenses, acabaram indo e levando praticamente o picadeiro para dentro da TV, né? O Arrelia, por exemplo, ele montou o circo dele no estacionamento da Rede Record e as câmeras iam para lá e simplesmente transmitiam o próprio espetáculo circense. Com o tempo é que foram entrando para a TV, né, para o estúdio. E hoje o que restou muito dessa linguagem é justamente o modo de fazer, o jeito de fazer, né? A linguagem em si, não o palhaço, não o circo, né? Então hoje, por exemplo, há vários programas de TV que são consagrados em vários formatos, por exemplo, formato de programa infantil, por exemplo, ele bebeu muito do programa do Circo do Carequinha na década de 80, quando ele vai para a TV Manchete. O Carequinha fazia um programa diário, aí ele se cansou, saiu do programa, e a produtora do programa, que era a Marlene Matos, chama a Xuxa para fazer o programa com a mesma estrutura no lugar do Carequinha. Ou seja, depois da Xuxa, todos os programas infantis se basearam naquilo que o Carequinha plantou na década de 80. Então, a linguagem está lá. A TV se transformando, de certa forma, num circo modernizado, não tirou o espaço do circo real? Ah, sim, claro. Nós temos aquele famoso filme Bye Bye Brasil, em que uma trupe circense não parava na cidade onde tinha antena de TV, porque sabia que o pessoal não ia sair de casa para ir no espetáculo circense. Então, isso inibiu bastante a proliferação dos circos na periferia. Mas o circo ele tem uma grande qualidade, que é de se recriar ao longo do tempo, né? Então, ele consegue se refazer. Depois, com essa explosão do Cirque du Soleil, por exemplo, houve uma grande procura das novas gerações por cursos de circo, né, de palhaço, de malabarismo e coisa e tal. E isso acaba criando novas formas do circo se perpetuar, seja no teatro, seja na rua, seja no próprio picadeiro, seja na televisão. Bom, eu queria o seguinte, para a gente fechar esse bloco, como é que você classifica o circo na cultura brasileira? Onde é que está o espaço dele? O circo ele deu uma grande contribuição. Geralmente os pesquisadores vão procurar qual é a contribuição do cinema, do teatro de revista, né, de vários, e se esquece do circo. O circo, principalmente em São Paulo, ele teve uma importância muito grande, porque ele cresceu junto com a cidade, junto com o estado de São Paulo, né? Ele foi se urbanizando, né? À medida que a cidade foi se urbanizando, o circo deu a sua contribuição. E a forma dele contribuir foi justamente promover uma mistura de linguagens, né? Acho que nenhum outro meio conseguiu fazer isso, né? O circo ele levava para o picadeiro tanto o programa de rádio, quanto o próprio teatro de revista, quanto o futebol, quanto o carnaval. Então ele não tinha pudores de fazer essa mistura, né? De promover esse hibridismo cultural. Da mesma maneira que o circo serviu de referência para os intelectuais da Semana de 22, né? Ele também serviu de referência para a televisão. Então ele tinha essa mobilidade que foi essencial para que, quando chegou os meios de comunicação de massa conseguiram formar um discurso, se não fosse essa mobilidade do circo, seria muito mais difícil. Então ele deu uma contribuição muito preciosa nesse processo. Preparou tudo isso, né? De certa forma. No terceiro bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre o livro do Walter, fala um pouco mais da questão do circo hoje em dia, fala sobre censura e nós vamos ter uma transformação mágica que só a TV permite com o nosso amigo Bacalhau. Voltamos em um minuto.